Graça e paz, irmãos. Jesus Cristo é o evento de Deus na terra. Jesus é o foco de toda manifestação de Deus neste mundo. Jesus Cristo é a maior revelação de Deus neste mundo aos homens. Todos os holofotes de Deus estão ligados em cima de Cristo, e fora de Cristo Deus não tem absolutamente nada para ninguém. O texto que nós vamos estudar nesta manhã fala do nascimento de Jesus Cristo, pelo menos 2 anos depois que ele havia nascido. A partir desse tempo, Deus chamou a atenção de uns magos, e tem uma tradução que diz sábios, e eu gosto mais da palavra sábio. E Deus chamou a atenção desses sábios do Oriente para Cristo, para Jesus Cristo. Neste mês de dezembro se comemora, principalmente no mundo ocidental, o nascimento de Jesus Cristo, e se comemora com muita euforia, né? Muita euforia. É uma época que se fala muito em um espírito de Natal, um espírito natalino, mas é preciso ver que espírito é esse, que espírito de Natal é esse. Será que é o espírito de Dionísio, o espírito de Baco, o deus da bebedeira dos pagãos, o deus do vinho? Ou será que é o espírito do bom homem Noel, o homem que foi encomendado para fazer a contramão da graça de Deus? Ou que espírito é esse? A gente precisa analisar. Será que é o espírito do egoísmo? Do egoísmo? Nesta época há uma overdose de falsidade muito grande no mundo inteiro, principalmente no mundo ocidental, né? Há uma overdose de falsidade muito grande. Beijinho, tapinha nas costas, amigos ou melhor, inimigos secretos, né? Mas Jesus mesmo não tem a devida atenção. Ele fica à margem, no sentido verdadeiro do que apresenta o Natal para nós, né? O foco da comemoração do Natal é o próprio homem, irmãos, em seu cuidado de si mesmo. Você pode ver isto. São minhas compras, minhas ornamentações, meus presentes, minhas gratificações. Você vê, tudo gira em torno do próprio homem. Tudo está girando em torno do mim mesmo, não é? Nesta época também, e principalmente nesta época, há uma preocupação com os pobres muito grande. E até isso, irmãos, até isso, em última análise, visa satisfazer o egoísmo, não é? Até isso. E não dá, irmãos, para tratar
da felicidade das pessoas, sem que elas tenham experimentado a troca de natureza, a troca de coração, não é? Não dá. O Natal dos homens oferece às pessoas a impressão de que se pode ser feliz sem a libertação real do pecado. Eu quero dizer para vocês aqui, sem a morte e sem a ressurreição juntamente com o Cristo, não há libertação de pecado, coisa nenhuma, nem a vida de Deus em nós, né? E o Natal, neste caso, é uma festa de pretextos e nada mais. Então vamos para Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Nós vamos meditar. Vai ser uma meditação muito singela. E vamos meditar nos 12 primeiros versículos que nós vamos ler durante o decorrer do estudo da palavra de Deus, né? E que Deus nos dê misericórdia, nos dê graça para compreendermos, para entendermos a palavra de Deus ao nosso coração nesta manhã, porque nós viemos aqui para isto, para receber a palavra de Deus, a revelação, que é uma revelação que está voltada para a pessoa excelsa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Mateus capítulo 2, o versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Vamos procurar aproveitar bem a palavra. Vamos aproveitar bem cada texto. E aí diz: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, né? Belém de Judeia. Então se vê aqui no texto, logo no início do texto, irmãos, que o nascimento de Jesus Cristo não é um mito. O nascimento de Jesus Cristo é um fato histórico, contextualizado com os dias de Herodes o Grande. Herodes o Grande foi o rei da Judéia de 39 a 4 depois de Cristo, porque tem um erro de calendário aí. Nós não vamos tratar disso agora. Então Jesus nasceu onde tinha de nascer, em Belém, conforme o profeta Miqueias disse. Miqueias capítulo 5, o verso 2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Você vê que o nascimento de Cristo não é apenas um fato histórico, não é algo que aconteceu assim por acaso. Eu quero até dizer para os irmãos que nenhum nascimento é por acaso, né? E principalmente o nascimento de Cristo. Você vê nesse texto que foi lido aí pelo Emerson que o nascimento de Cristo é uma profecia. Deus havia dito isso. E aí no texto de Mateus capítulo 2 verso 1, que já foi lido, nós vemos Deus cumprindo a sua palavra.
no dia em que Jesus nasceu, no dia mesmo em que Jesus nasceu, uns pastores foram avisados pelo anjo do Senhor do seu nascimento, né? Depois, logo no início, quando ele foi apresentado, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus e agradeceu a Deus, dizendo que os olhos dele tinham visto a salvação. O menino, ele pegou o menino Deus, o Deus criador do universo, criador de tudo, e agora ali naquela criança ele pegou no colo, louvou a Deus, né? Deu graças a Deus. Na mesma hora, irmãos, entra também no local uma senhora de 80 e tantos anos de idade, e também reconheceu ali o Deus daquele menino e louvou a Deus e falava do menino para todos os que estavam ali. Mas só foram eles, alguns pastores, Simeão e Ana, a profetisa. Então o menino Jesus foi para o esquecimento. Ninguém mais. Coisa terrível. Deus chega na terra e esquecido totalmente. Só depois de 2 anos, cerca de 2 anos depois, é que Deus vai chamar a atenção dos magos, dos sábios do Oriente, para esta criança. Hoje, irmãos, está ainda pior. Ainda pior. Jesus hoje está muito mais esquecido ainda, porque hoje nós estamos vivendo no período histórico que podemos chamar de a igreja de Laodiceia. Neste período é o período em que a porta da igreja está fechada para Jesus. O culto, entre aspas, dentro está assim, um culto de arromba, mas a porta está fechada para Ele. O próximo episódio e evento depois desta igreja de porta fechada é o arrebatamento, e ela vai ficar, só vai subir os renascidos, os filhos de Deus espalhados pelo mundo inteiro. Então, às vezes alguém fica chateado porque que uma mensagem tão gostosa, um evangelho tão puro, tão rico que Deus nos deu, e o povo não quer, né? O povo não vem, não enche aqui, e tem irmão que fica aborrecido. Eu sei disso, que fica. Tem jeito de encher? Tem. Só que para isto, irmãos, eu teria que fazer concessões comprometedoras demais com o evangelho. Para mim não dá. Então, significaria o quê? Significaria eu trocar o pão da vida pelo pão que o diabo amassou. Jamais faria isto. Mas não se preocupe não, porque Deus tem um grupo, Deus tem pessoas que Ele está salvando, que Ele vai salvar, e que Ele está buscando pela sua graça maravilhosa, irmãos. Foi o que aconteceu. Mateus 2, versículo 1, novamente. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia,
no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Você viu? Mateus diz uns magos, uns sábios. Não diz quantos foram. Diz aí que foi um grupo, não é? Que pode ter sido 2, 3 ou uma caravana inteira. Vieram de longe, irmãos, possivelmente da Babilônia ou da Pérsia. De alguma forma Deus falou com esses sábios. É possível, irmãos, que esse grupo tivesse conhecido acerca de Cristo através do legado deixado por Daniel e seus amigos na Babilônia. É possível, né? Daniel e seus amigos lá viveram. Que esse pessoal fez o que essa gente do Oriente fez. O que esse pessoal fez não é coisa de incrédulo. Não é, irmãos. Não pode ser. Eles vieram de longe. Eles creram na palavra de Deus. Creram na revelação de Deus acerca de Cristo. Eles creram, porque Deus tem as suas maneiras de chegar ao coração daqueles a quem Ele quer salvar pela sua graça. Eu gosto muito de um texto lá em Gênesis capítulo 4, versículo 26, está tudo no início ainda. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Você viu? Diz aí que e a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. E você sabe o que significa invocar o nome do Senhor? Romanos capítulo 10, versículo 13, depois o versículo 11, 13 e 11. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Invocar, crer, não é? Todo aquele que crer, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E acontece, irmãos, que invocar, você já vê pelo nome, pelo som da palavra você já percebe. Invocar. A ideia de invocar é uma ideia para dentro, é uma ideia de identificação, né? E está aqui a ideia da nossa identificação com Cristo, o que Ele fez com a gente na cruz do Calvário, né? Mas você pode dizer, mas e o pessoal que invocou lá no Velho Testamento, lá o pessoal de Sete, é também essa identificação nossa com Cristo na cruz? Cristo não teria ainda morrido na cruz? É sim, irmãos, é sim. O Cordeiro de Deus morreu desde a fundação do mundo. E o apóstolo Pedro ainda vai mais fundo, diz assim que o sangue de Cristo foi conhecido antes dos tempos eternos, antes que houvesse qualquer coisa, antes da matéria. A cruz estava lá, o Cordeiro de Deus
já estava colocado como solução para o pecado nosso. Então, esse pessoal do Oriente, tudo indica, invocaram, creram, irmãos, creram e foram salvos, evidentemente. O que vieram fazer em Jerusalém? O que vieram fazer em Jerusalém? Eles mesmos respondem, e prestem atenção, irmãos, porque a resposta deles vai nos envolver muito intimamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 2, o versículo 2. Dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O que vocês vieram fazer aqui de tão longe? Viemos adorá-lo. Viemos adorá-lo. Vieram o quê? Viemos adorar. Agora o deodapolense pira, de fato, irmãos. Viemos adorar um menino de mais ou menos 2 anos. Eles vieram cerca de 1000 quilômetros numa viagem cansativa, atravessando desertos, em lombos de camelos, né? Deserto sem água, calor de dia, frio de noite, perigos de feras, perigos de ladrões, viagem difícil, perigosa, desconfortante, só para fazer uma adoração e voltar para trás, irmãos, enfrentando tudo novamente. Andar de carro cansa, andar de avião cansa, e andar de camelo, né? 2 anos. Quer dizer que eles fizeram tudo isso para chegar e adorar? Sim, foi isso. Mas, irmão, isso não é muito radical o que eles fizeram? Será que vale a pena? Eu respondo para os irmãos: quando se conhece o valor da adoração, e quem se está adorando, vale. Quando Cristo é a prioridade radical da nossa vida, tudo o que queremos é adorá-lo. E vou dizer uma coisa aqui para os irmãos: quando o nosso desejo não é pelas coisas dele, mas ele mesmo, atravessamos todos os limites e extrapolamos todas as fronteiras. Quem é este que causou tamanha revolução na vida desses homens? Quem é este que merece tanta honra e adoração? Deve ser alguém muito especial. É Jesus, irmãos, é Jesus Cristo. O que vocês vieram fazer aqui? Viemos adorá-lo. Mateus 2, verso 2. Pode ler. Dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Reconheceram que Jesus era o rei dos judeus.
reconheceram que Jesus era Deus, porque vieram a adorá-lo, e só se adora a Deus. Eles disseram algo mais aí. Eles disseram: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-los. Irmãos, eles foram trazidos por uma visão dada por Deus. Eles foram trazidos por uma revelação de Deus. A estrela, o foco da revelação de Deus no universo inteiro, irmãos, é Cristo. O Espírito Santo estava falando de Jesus, a natureza fala de Jesus, e o universo representado na estrela aqui estava falando, testemunhando dele. Gostaria de observar duas coisas acerca dessa estrela. Não é a estrela da bandeira de Israel, não é a estrela de 5 pontas, nem a de 4 pontas, não é aquela estrela que se usa na bruxaria. É a estrela de uma ponta só, de um lado só. É a estrela que aponta para Cristo unicamente. Essa estrela é uma profecia, ela está na palavra. Números 24, versículo 14. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Venha avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Eu vou ler aqui porque eu citei o versículo errado. O capítulo está certo, é 24. O texto diz assim: vê-lo-ei, mas não agora. Mas é 17? Então lê aí. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Aí está a estrela, a profecia de Deus. Não se trata de astrologia, não se trata de astrologia, nem astronomia, que é ciência, também não se trata disso, nem acaso, era uma profecia. Essa estrela apontava para Cristo, ela falava da chegada de Deus à terra. E esses magos, irmãos, provavelmente conheciam essa profecia, ou então foram convertidos pelo Senhor e foram estudar e descobriram. Eles vieram seguindo a estrela de Deus, a estrela do Messias, a estrela do menino. Não vieram seguindo suas intuições, irmãos, nem pelas suas opiniões ou opiniões dos homens. Eles seguiram o tempo todo a orientação de Deus. Vieram de muito longe, por caminhos que não conheciam, mas seguiam a estrela. A estrela era o mapa deles. A estrela era o mapa do tesouro, não o tesouro que eles estavam trazendo, mas o tesouro que eles iam encontrar: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o tesouro, é o tesouro. Ele é a riqueza,
Todos os tesouros estão em Cristo Jesus. Mas talvez eles tenham cometido um pequeno erro. Seguiram a estrela, seguiram a orientação de Deus o tempo todo. A estrela era o GPS deles para levar a Cristo, mas quando chegaram em Jerusalém, deixaram a estrela. Olha aqui o erro. Deixaram a estrela e foram perguntar aos homens, foram atrás das opiniões dos homens. Viu? Veja aí o verso 2, Mateus 2:2. Dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. Viram a estrela, seguiram a estrela, seguindo a estrela, chegaram em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, foram perguntar aos homens: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eu quero dizer para vocês o seguinte: a nossa revelação hoje não é olhar para o céu procurando estrela, não é? A não ser que você trabalhe na NASA, aí você pode ficar olhando para cima e procurando estrela. Mas a nossa revelação hoje é a palavra de Deus, irmãos. Viu? A nossa visão hoje é a palavra de Deus. A nossa orientação hoje é a palavra de Deus. Nós não podemos sair de cima da revelação e orientação da palavra de Deus, nem que a vaca tussa, irmãos. Não podemos. Como os trilhos estão para o trem, a palavra de Deus está para o nosso coração. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Nos Estados Unidos se faz competição de tudo. De tudo. E lá tem a corrida do porco. E um fazendeiro que participava da corrida do porco, ele treinava os seus porcos com uma vara, batendo em um tronco ou em algum pedaço de madeira. Ele batia com a vara, pá, 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 e os porcos vinham correndo. E quando chegavam, ele dava comida para os porcos. Aí, assim ele treinava os porcos para a corrida. E um dia, quando ele estava treinando os porcos com as suas batidas, pá, 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 um bando de pica-paus, daqueles grandes, chegaram na fazenda e foram se espalhando nas árvores e começaram com o bico. Você sabe o que um pica-pau faz com o bico, pá, 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 nos galhos. E os porcos corriam para aquela árvore. Aí outros pica-paus do lado de lá, pá, pá, pá. Aí os porcos voltavam correndo, né? Aí os porcos ficaram neuróticos, endoidaram, perderam a direção, perderam a visão, perderam o rumo, né? Ficaram correndo de um lado para o outro, sem saber para onde. Você entendeu? Hoje tem muito pregador pica-pau, batendo demais, criando uma neurose na cabeça do povo. O povo não tem direção, está perdido, está tonto. Mas nós temos a palavra de Deus e temos que seguir a batida de Deus em sua palavra. Em sua palavra. Não podemos sair da palavra, irmãos.
Deus sabe conduzir a gente. É a Ele que nós temos que seguir, pela palavra, pela revelação do Espírito de Deus. Mateus 2, versículo 3. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E o rei Herodes aqui é o grande, chamado Herodes o Grande. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se. A outra versão diz, alarmou-se, e toda Jerusalém com ele. Irmãos, esse grupo de sábios que vieram do Oriente despertaram Herodes e toda Jerusalém por causa de Cristo. A prioridade absoluta de Cristo na vida daqueles sábios e o senso radical de adoração deles mexeu com a cabeça do Herodes o Grande e com Jerusalém inteira. O que alarmou, o que perturbou foi Cristo, irmãos. Foi Cristo, aquele que havia causado tamanha revolução na vida deles. O pessoal não creu. A gente vê depois pela leitura que o pessoal não creu. Herodes não creu, porque é Deus que faz crer aquele que Ele quer salvar. Mas foi impactado, foi. Irmãos, a vida de um regenerado alarma o mundo, alarma o inferno, irmãos. A pregação de um regenerado alarma e perturba muito. Quando adoramos, chamamos atenção não para nós mesmos, mas para Cristo. Mas para Cristo. Foi o que estava acontecendo aqui. Eu gostaria que esta igreja chamasse atenção para Cristo com a sua vida e com a sua decisão. Eu gostaria que esta igreja chamasse atenção para Cristo com a vida e com a decisão que toma. Por quê? Porque nós não estamos brincando aqui não, viu? Não estamos brincando não. Isto aqui não é cirandinha não, irmãos. Isto aqui é a preeminência de Jesus Cristo. É a preeminência dele. Não estamos brincando aqui. Quando morremos e ressuscitamos com Cristo, ganhamos um estilo de viver que prioriza Cristo, irmãos. A nossa preferência determina com exatidão o que somos e para onde nós estamos indo, irmãos. Os rios sempre correm para o mar, viu? Os rios sempre correm para o mar, e nós, para o que desejamos preferencialmente e prioritariamente, viu, irmãos? Eu digo para os irmãos o seguinte: como unguento derramado é o nome de Jesus para mim. Ele é a beleza singela dos lírios, o poço das águas vivas, o conselheiro maravilhoso, o excepcional Senhor, o grande Rei dos reis, o Senhor eterno. A minha vida, irmãos, Ele é o amado da minha alma, que tem o meu coração sempre. E quero dizer para vocês o seguinte: não basta conhecer as letras das Escrituras, mas é preciso ganhar a revelação e ter a experiência com Ele. Mateus 2, os versos 4 a 8. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo.
E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Você viu? Todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo tinham religião, tinham conhecimento mental, mas não tinham a revelação nem a experiência. Não é? Você pode repetir o versículo 7, 8 e 9. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Você viu, Emerson? Primeiro Herodes chamou a cambada religiosa, o pessoal do conhecimento. Só que o pessoal da religião, essa cambada, não conseguiu encontrar Cristo para Herodes. Não conseguiu indicar o caminho onde estava o menino para Herodes, porque só tinha conhecimento, não tinha revelação, não tinha a experiência. Então Herodes resolveu o seguinte: eu vou chamar quem sabe, e chamou lá os sábios. Então Herodes, chamando secretamente os magos, os sábios, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Você viu? Estrela nenhuma aparecera para os religiosos, mas aparecera para os sábios. Aqui está a revelação. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, né? Porque ele sabia que esse grupo iria achar o menino, tinha revelação. Avisai-me, para que também eu vá e adore. A intenção desse cabra não era adorar, não. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. A estrela caminhou direto para Cristo, irmãos. A revelação de Deus os levou a Cristo. O GPS deles era a estrela de Deus. Verso 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Primeiro, eles foram achados pela graça de Deus lá na Babilônia ou na Pérsia. Depois, eles, seguindo a revelação, acharam o menino. Foi um momento grandioso, irmãos. Foi um momento grandioso demais para eles. Veja bem aqui, preste atenção, é importante. Eles não pediram nada, viu? Não pediram nada, só adoraram e ofertaram. Tem gente que adora assim: tu és exaltado,
me dá um carro novo. Eu te adoro, cura fulano. Tu és maravilhoso, faz isso para mim. Ao invés de cantar com letra maiúsculas, tu és o alfa e o ômega, essa gente canta e diz com letra minúscula: eu quero o alfa e o ômega. Você entende? Outra coisa importante aqui, veja bem, irmãos, eles vieram de um lugar que se adorava a mãe Semíramis e o infante Tamuz nos braços, mas eles não adoraram a mãe Maria, não adoraram a mãe Maria, adoraram o menino, não é? Esse era o objetivo da caminhada deles. Prostrando-se o adoraram. Esse era o objetivo da caminhada deles. Não desaminaram, não embromaram no caminho, porque tem gente assim, né, irmão? Quando é para adorar a Deus, quando é para as coisas de Deus, fica embromando. Não voltaram atrás. O objetivo era um só: a busca do Senhor e adorá-lo. Eles estavam fascinados por Jesus Cristo, irmãos. Cristo era uma questão de vida ou morte para eles. Irmãos, quando o assunto é Cristo, tudo tem que ser deixado à parte. Eles largaram tudo e vieram prestar um culto e voltar. Diz o texto aqui que prostraram-se, sinal de quebrantamento, sinal que reconhece que está na presença de Deus. É o sinal que reconhece que não é nada, mas Cristo é tudo em mim. Irmãos, esta posição prostrado, eu trago dentro de mim. Embora esteja em pé aqui diante de vocês, primeiramente diante de Deus, eu estou prostrado em meu coração diante do Senhor. Diante do Senhor. Viu? Então eles ofereceram 3 coisas que têm significado espiritual profundo. Eles ofereceram o ouro, é o reconhecimento da realeza, não é? Ouro é o reconhecimento da sua realeza, não é? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Incenso é o reconhecimento da sua divindade e da nossa adoração somente a Ele. Mirra é o remédio amargo, né? E também usado para embalsamar morto. Mirra foi oferecida ao Senhor quando estava na cruz, irmãos. É o reconhecimento da sua morte na cruz, para nos levar a morrer com Ele, trazendo-nos cura espiritual. Você acha, meu irmão, que Deus, o Espírito Santo, ia esconder isso deles? Jamais! Deus também revelou o nascimento de Jesus. Eles sabiam do nascimento de Jesus. Deus revelou a morte e consequentemente a ressurreição do Senhor, e revelou a identidade, a identificação deles com Cristo na cruz e na ressurreição, certamente eles sabiam da identificação deles em Cristo Jesus. O Espírito Santo jamais deixaria passar esse detalhe. É a primeira coisa que Ele revela para salvar uma pessoa. Versículo 12, último versículo. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes,
partiram para a sua terra por outro caminho. Eles vieram seguindo a orientação de Deus, voltaram seguindo a orientação de Deus, irmãos. Para muita gente, irmãos, seria uma honra voltar ao palácio, porque tem gente que gosta de palácio, principalmente o palácio do poder. Para muita gente seria uma honra voltar lá, mas eles não tinham nada a xeretar no palácio. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que lá no palácio estavam os inimigos de Jesus Cristo. Viu? Eles foram convidados por Herodes, mas Deus não queria que eles voltassem lá. Deus não queria. Viu? Lá no palácio estava lá Herodes, o pessoal da política toda, e estava lá a cambada religiosa, que gosta de palácio, irmãos. Mas eu não tenho nada a xeretar no palácio, eu sou como João Batista. Não é lugar para os pregadores de Deus. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: Deus cuida da nossa saída, da nossa chegada e da nossa volta. Ele sempre indica o caminho a tomar. Por isso devemos dar graças a Deus por tudo que acontece conosco. Às vezes, irmãos, a gente não percebe as advertências de Deus nos prevenindo e ficamos aborrecidos, não é? Ficamos aborrecidos, mas não deveríamos ficar, porque o que importa é se estamos indo pelo caminho que Deus está indicando. Não importa as circunstâncias contrárias, irmãos, que vão nos envolver, mas ficarmos na orientação e direção de Deus. Quero terminar dizendo o seguinte: adorar para mim é um privilégio imenso. É o maior privilégio que alguém pode ter na terra e no céu, tanto coletivamente como individual, como particular. Quanto vale a adoração para vocês, irmãos? Quanto Cristo vale para vocês? Você já avaliou? Você tem colocado este assunto como prioridade? Ou tem brincado? Ou isto é se sobrar tempo? Que Deus, irmãos, que Deus, por sua misericórdia, por sua graça, trate conosco, para que possamos adorar em espírito e em verdade, e crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos?